Bem-vindas, bem-vindos e Hag Sameach. Claro que esse é um programa um pouco diferente. Hag Sameach para você. Henrique Zimmermann, muito bem-vindo. E me conte como é que está o dia de hoje, Rainha Israel, um peça diferente por motivos óbvios. Querida Leila, Hag Sameach, dentro do possível e boas notícias, oxalá tenhamos nos próximos dias. Em qualquer caso, é um Pesach muito especial em Israel, muito diferente do habitual. Vê a primeira página do Yediot Ahronot. Eu não sei se consegues ver, mas abre com as fotografias dos reféns em Gaza. Esta manhã eu estive com um grupo de amigos, fizemos um lechaim para este Pesach e via toda a gente vinha e dizia Hag Sameach e imediatamente arrependia-se e dava um passo atrás e justificava-se. Bom, Sameach quer dizer alegre, não é bem alegre, mas temos que tentar que seja alegre. Ou seja, há uma situação de, eu diria, de ver que há 133 pessoas que ainda estão há 200 dias, amanhã cumprem-se 200 dias, e ainda estão nas mãos do Hamas, nos túneis, e não podem celebrar. Eu noto nas famílias dos reféns, estão desesperados realmente pelo que vem e pela situação de falta de esperança, no fundo. O Daily Mail publicou uma notícia que provocou muita tristeza. Dizia o Daily Mail, foi desmentido por Israel, pelo governo, mas dizia que há só 40 reféns vivos. Eu temo que não haja muito mais do que isso. E é uma situação, é triste, é muito triste. Ou seja, muitos dos que estão em Gaza são já cadáveres. E então a pergunta é, o que é que vai acontecer? Porque dá a impressão de que o Yahya Sinwar, Leila, o líder do Hamas, não tem interesse nenhum em libertar-se neste momento de reféns, porque são o seu seguro de vida. São eles que estão à volta dele, talvez em Rafah, e talvez eles sejam um pouco o seguro de vida do Yahya Sinwar, e portanto ele não os vai libertar com facilidade. Nas negociações o Hamas desceu para 20 o número de pessoas. Eu devo dizer que eu tenho a impressão, Leila, e obviamente o que eu te digo, sou eu que te digo, nada mais, e não é uma coisa autorizada. Eu tenho a impressão de que nós vamos ver uma operação em Rafah muito em breve, porque este tema é um tema que para Israel é o mais importante. Hoje, na noite do Seder, em todo Israel, e eu imagino que em muitos lugares do mundo judaico, vamos ver uma cadeira vazia. Não para Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, mas sim para os reféns que estão ainda nas mãos do Hamas. E à parte de tudo isso, Leila, há uma sondagem que se chama Manishtaná, como aquela oração que sempre o mais pequeno lê na noite do Seder, que é o que é que mudou? O que é que mudou realmente? E se nós comparamos em que é que mudou depois de 7 de outubro, eu posso dizer os seguintes dados. 65% dos israelenses dormem menos bem à noite desde 7 de outubro. 69% reconhecem que sentem mais ansiedade. 85%, repito, 85% não acredita no governo. 85%. 13% estão a tirar licença de armas e 87% estão orgulhosos de ser israelenses. Isto é uma sondagem do jornal Yediot Ahronot e da Universidade Reichman, que mostra um pouco o cataclismo, o terremoto que Israel viveu nestes 200 dias, desde o maior massacre de 140 anos de história do sionismo. Eu penso que são dias muito difíceis, muito especiais, pelas várias frentes que temos abertas, mas a impressão é que os israelenses não perdem a esperança, apesar de tudo, e 87% ainda estão orgulhosos
de ser cidadãos deste país. Henrique, vamos falar da saída do chefe da inteligência das Forças de Defesa de Israel, o general Haron Halivá, e o que ele alega, o que significa essa demissão dele? Eu diria que a demissão desta manhã, eu estive a ler a carta que ele escreveu, o general Haron Haliva, é um pouco a personificação do fracasso de Israel no dia 7 de outubro. Ou seja, tudo o que aconteceu, a falta de reação, a falta de conhecimento do que acontecia do outro lado da fronteira, de onde o Hamas se preparou com todo o detalhe para esta operação durante muito tempo. O facto de que várias centenas de homens dos comandos Anukba estiveram no Irão sendo preparados pelo governo dos Ayatollahs, financiados, treinados, e ninguém chegou a ter essa informação. O facto de que, umas horas antes de que eles invadissem Israel, 3.000 homens do Hamas, houve 1.000 telefones celulares israelenses que se ativaram em Gaza. E pensaram que era um engano, que era um erro, que era alguma coisa tecnológica. Não perceberam que era que eles estavam-se a preparar para usar esses telefones em território de Israel. Às 4 da manhã, como tu te lembras desse dia, o chefe do Estado-Maior e vários oficiais importantes e também do Shin Bet, dos serviços secretos internos, mantiveram uma reunião. Havia alguns indícios preocupantes. E eles reuniram-se telefonicamente. Era dia de Simchat Torah, era um dia de festa, era o fim das festas, mas apesar de tudo eles falaram. O Haron Haliva não esteve nessa conversa, decidiu que não era suficientemente importante os indícios que havia nesse momento. E disse, falaremos às 7 da manhã. Às 7 da manhã já era tarde. Às 7 da manhã já tinha começado o ataque e já estavam a matar e a violar e a queimar nos kibbutzim do sul de Israel. Ou seja, que Haron Haliva é a personificação do fracasso de 7 de outubro e não casualmente ele é o primeiro que apresenta a sua demissão. O chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, que quem sabe se vai continuar ou não, pediu-lhe para ficar até que ele tenha outro chefe da inteligência militar. Eu acredito que isso vai durar ainda umas semanas, com ele no poder, mas eu penso que é um efeito dominó. O que estamos a ver é só o primeiro que se demite e vai haver outros que se vão demitir nos próximos dias. Henrique, vamos falar um pouco do que você chama de diálogo de fogo entre Israel e Irã. A ação na semana passada em Isfahan, a ação israelense, por que Isfahan? A gente sabe que lá há uma base aérea importante iraniana, é uma cidade que fica no centro do país, há também um centro de desenvolvimento do programa nuclear iraniano, e eu queria que você comentasse também o que alguns analistas estão chamando aqui no Brasil de uma falsa guerra para evitar uma guerra de verdade entre os dois países. A guerra entre Israel e o Irão tem décadas. Não é uma coisa nova. O regime dos Ayatollahs começou em 1979, desde que eles começaram com o seu projeto nuclear, com a tentativa de chegar a uma bomba nuclear para conseguir hegemonia do mundo muçulmano. Os xiitas são 15% dos 2 bilhões de muçulmanos quase que há no mundo, e eles tentam, historicamente, ainda antes do Estado de Israel, falamos há muitos anos, os persas tentam conseguir, ainda antes do Islã, tenta conseguir a hegemonia nesta região. E eles entendiam que com uma bomba nuclear poderiam mais facilmente consegui-lo. E daí a luta deles com os sunitas, a maioria sunita de 85%, chefiada pela Arábia Saudita e pelo Egito, que inclui também os Emirados, a Jordânia e outros países, que se sentem ameaçados pelo Irão. Bem, o que aconteceu aqui é que nós vimos durante estas décadas, de quase 3 décadas de guerra latente entre Israel e o Irã, nós vimos 2 coisas. Por parte do Irão, vimos como eles tentavam utilizar todos os proxies que têm na região e dizem que o maior inimigo de Israel desde 1948 era Qasem Soleimani,
que recebia ordens do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, e que durante anos criou um círculo de fogo à volta de Israel, nos diferentes países, com uma missão: asfixiar Israel. Ele tinha o Hezbollah no Líbano, tinha milícias na Síria e no Iraque, milícias pró-iranianas, os Houthis no Iêmen e em Gaza, nos últimos anos, o Hamas e a Jihad Islâmica. E com eles todos ele tentava, naquele momento eram 250 mil homens armados, atacar Israel, asfixiar Israel. Não o conseguiu, ele foi morto em 2020 pelos Estados Unidos numa operação em Bagdade, no Iraque. O substituto dele, no dia 1 de abril, morreu nos escritórios das guardas revolucionárias iranianas dentro do consulado do Irão em Damasco. O escritório está no meio entre a embaixada do Irão e a embaixada do Canadá. E Israel teve informação sobre isso, lançou mísseis e matou Mohammad Reza Zeadi, que era o substituto de Qasem Soleimani, o homem que também planificou o 7 de outubro, o homem que convenceu o Hamas a fazer o 7 de outubro e que tentou despertar todas as frentes contra Israel ao mesmo tempo. Ele tinha 64 anos e morreu imediatamente no lugar. Aqui, Leila, houve um erro em Israel por parte da inteligência militar do general Haliwa. Outro erro mais. E o erro foi que não avaliaram corretamente o que poderia ser a reação do Irão a esta operação. Pensaram, vai ser como falávamos antes, como tantas operações anteriores nas quais Israel matou cientistas nucleares, gente que estava parte das guardas revolucionárias, em diferentes operações, sem nenhuma reação. E a gente do general Haliwa voltou a pensar que não ia haver uma reação. Ninguém pensou que no dia 15 de abril, 2 semanas depois, veríamos no domingo de manhã, nós já comentamos isso, um ataque que não tem paralelo na história da humanidade. São mais de 350 mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos interceptados no espaço fora da atmosfera pelo RETS 3, Arrow 3. Vimos drones que foram lançados e que foram interceptados pela Força Aérea de Israel, porque um drone não pode ser interceptado de outra maneira. Tudo no espaço de 2 horas. O Irão pôs à prova a defesa de Israel, pensando que Israel não seria capaz de fazer frente a centenas de ataques ao mesmo tempo. E, portanto, lançaram tudo isto ao mesmo tempo, 60 toneladas de explosivos, Leila. 60 toneladas de explosivos, é preciso entender, é como uma pequena bomba atómica. É como um terremoto importante. O que poderiam ter provocado. Se Israel não tivesse sistemas de defesa, poderíamos ter tido esse dia, essa noite, milhares de mortos. Muitos milhares de mortos. Se caem 60 toneladas de explosivos no coração de Israel. Dos mais de 350 projéteis lançados do Irão nessa noite do dia 14 de abril, que chegaram no dia 15, às 2 da manhã, só 4 ou 5 mísseis conseguiram infiltrar-se e impactaram na base militar de Nevatim, no sul, no deserto do Negev, provocando danos muito limitados. Isso foi o que aconteceu. Nesse momento, entendemos que 99% dos projéteis lançados sobre Israel foram interceptados. Isso é, para a tecnologia militar de Israel, um boost, um empurrão enorme. Neste momento, a Alemanha quer comprar o Arrow 3 a Israel por 3.500 milhões, 3 bilhões e meio de euros. Os finlandeses vão comprar o Kela David, todos aqueles países que estão perto da Rússia e que têm medo de um ataque russo como o que sofreu a Ucrânia, como o que ainda sofre a Ucrânia, querem agora proteger-se com sistemas antimísseis. Eles sabem que o Irão vendeu centenas de drones à Rússia que estão a ser utilizados contra a Ucrânia. Agora, eles perderam bastante crédito, esses drones, porque os russos viram o que Israel pôde fazer.
Mas há uma coisa mais, Leila. Esse ataque foi um ataque sem precedentes, como dissemos, mas foi uma derrota para o Irã, porque, apesar das suas intenções, eles não conseguiram realmente provocar danos a Israel. E houve até muitas caricaturas dentro do Irão de gente a rir do governo, a oposição iraniana também. Mas então sabia-se que ia haver uma retaliação por parte de Israel. E a pergunta é como Israel ia retaliar. E aqui vou-te contar uma coisa que só agora há minutos foi publicada. Israel pretendia fazer um ataque em grande escala contra o Irã. Veio cá as mensagens do Biden e do Blinken, mas à parte disso jogaram cá os ministros de exteriores da Alemanha e da Grã-Bretanha, o David Cameron. E essa pressão internacional levou a Israel a mudar de planos, porque há uma prioridade que vem antes de tudo, Leila, e é que neste ataque do Irã houve vários países que participaram conjuntamente, lado a lado com Israel. A Jordânia, a Arábia Saudita, os Emirados e também os britânicos, os franceses e os norte-americanos. Agora imagina tu aviões e pilotos de todos estes países. A filha do rei da Jordânia, Salma, que é piloto de F-15, ela interceptou drones que pretendiam atacar Israel. A filha do rei e da Rania, que é palestina. Ela interceptou e aí saiu uma coalizão deste ataque do Irã, uma coalizão que está baseada no Middle East Air Defense, que é uma força que foi criada pelos Estados Unidos e pelo Benny Gantz, quando ele era ministro da Defesa, e que provou a sua capacidade na madrugada de 15 de abril. Mas então, dia 19 de abril, Israel teve que ouvir os seus aliados, teve que ouvir o que disseram. Direi que há uma diferença entre o mundo ocidental e o mundo árabe. O mundo árabe, Leila, ficou em silêncio. De facto, quando Israel retaliou, nem informaram sobre isso. Ficou tudo, quase não se falou sobre o tema. Minimizou, porque queriam que Israel desse um golpe ao Irã. Mas os franceses, os britânicos, os norte-americanos, os alemães pediram a Israel para não retaliar de forma massiva, e então o que aconteceu foi duas coisas. Um ataque em Isfahan, que é uma base de onde há uma central nuclear, mas há também uma base da Força Aérea. Então disseram, é simétrico, eles atacaram-nos a base de Nevatim, nós atacamos a base militar de Isfahan, mas só com 3 drones que foram lançados dentro do território iraniano. O governo do Irã minimizou e disse, são drones de brincadeira, de meninos que jogam com drones. Não é bem assim, mas Israel provou que pode lançar 3 drones no coração do Irão sobre um objetivo no Irão. Mas houve uma coisa mais da qual se falou muito menos. 4 aviões F-35, o chamado Adir, lançaram mísseis sobre os S-300, que protegem o local provavelmente mais protegido do Irão, a base de enriquecimento de urânio nuclear de Natanz. Israel não atacou a central nuclear, atacou o sistema russo que está ali e que se pensa que é o mais sofisticado do mundo, S-300. Israel demonstrou que tem uma tecnologia que supera o S-300 e surpreendeu o mundo inteiro. Porque não se sabia que Israel tinha uma tecnologia assim. Esta notícia saiu nos Estados Unidos, aqui ninguém confirma absolutamente nada, mas Israel atacou Natanz e atacou Isfahan com um objetivo: mostrar que tem capacidade para chegar aos lugares mais protegidos do Irão e superar as tecnologias defensivas. Essa é a grande mensagem, à parte de que Israel, não provocando mortos, não provocando danos no Irã, o que fez foi dizer para nós é mais importante preservar a coalizão com o mundo árabe e com o mundo ocidental, que pode ter um papel-chave no futuro, não só em temas militares, senão também em temas políticos, quem sabe, no dia depois de Gaza também. Eu quero falar exatamente sobre isso, mas chamar a atenção para o timing, né, Henrique? É muito interessante, porque na sequência dessa ação calculada contra o Irã, houve a aprovação
que estava parada no Congresso americano, a aprovação pelo menos pela Câmara, e a expectativa é que vá para o Senado ainda essa semana, daquele pacote de ajuda militar, principalmente à Ucrânia, mas também a Israel, que são 26 bilhões de dólares para Israel, incluindo mais de 9 bi de ajuda humanitária, mas, de qualquer forma, é algo significativo. Agora, é aquela dança que a gente vem acompanhando, um passo para lá, outro para cá, né? Porque já há sanções aí anunciadas que preocupam Netanyahu contra uma unidade ultra-ortodoxa que atua na Cisjordânia. Então, eu queria que você fizesse uma leitura desses dois elementos, né? Por um lado, esse pacote de ajuda militar caminhando no Congresso americano, que é significativo, por outro, mais um alerta ali por parte do governo americano em relação ao que considera desmedido aí por parte de Israel. O presidente Biden, e não me canso de repeti-lo, é o maior amigo de Israel na Casa Branca desde o presidente Truman. E portanto, estamos a falar de 75 anos, quase 76. O que ele fez foi acelerar a aprovação desta ajuda, não só à Ucrânia e Taiwan, também a Israel. O total é 95 bilhões de dólares, diz, se vocês dizem bilhões, eu sempre me engano. Mas, e no caso de Israel são 26 bilhões 400 milhões de dólares para Israel, incluídos, como tu dizias, 9 bilhões para necessidades humanitárias, há 15 bilhões de ajuda militar, há 4 bilhões que vão para a unidade, a cúpula de ferro e o Kela David, e isso é novo e é muito importante, Leila, há 1 bilhão 200 mil que vai para um novo sistema que estava colocado no dia do ataque do Irão, mas não foi usado ainda, que se chama Magen Or, e que é um sistema de laser que consegue fazer a mesma coisa que o Arrow, que o Hetz, ou seja, interceptar mísseis balísticos, mas por um preço muito mais pequeno, muito mais baixo, e é com um laser que é lançado sobre o míssil que ataca. A efetividade é enorme, já se fizeram provas, mas ele vai estar operacional só dentro de 1 ano e meio, e isso os norte-americanos apoiam a última fase do desenvolvimento deste míssil antimíssil laser, Magen Or, para que Israel possa tê-lo preparado o mais rapidamente possível. Esta votação levou 360 congressistas a favor, 58 contra, e o presidente Biden vai assinar isso. Agora está no Senado e ele tenta acelerar isso no Senado para que ele possa assinar rapidamente e Israel possa receber esse dinheiro o mais rapidamente possível. Só para que tu tenhas uma ideia, a noite de 14, 15 de abril, a proteção de Israel de 350 projéteis lançados pelo Irão custou 1 bilhão de dólares essa noite. Então Israel tem aqui uma necessidade importante. Ao mesmo tempo, não nos esquecemos que em novembro há eleições nos Estados Unidos e que há um setor dentro do partido do presidente Biden, do Partido Democrata, que é muito crítico em relação ao que o exército de Israel faz na Cisjordânia e em Gaza. Então, de alguma maneira, é preciso dar de comer ao dragão, é preciso tranquilizá-lo. E uma das coisas que os Estados Unidos está a investigar há muito tempo é o tema de uma unidade de ultra-ortodoxos, que é muito importante que haja ultra-ortodoxos no exército, é muito importante que haja cada vez mais, mas esta unidade tem fama de ter feito coisas na Cisjordânia que são muito criticadas pela comunidade internacional, ataques contra palestinos, coisas que é muito importante que não aconteçam e que devem ser investigadas e eles devem ser castigados, todos aqueles que o façam. E isso é o que o Benny Gantz disse ao telefone ao Blinken outro dia, disse ontem, se não me engano, disse: deixem-nos a nós julgar, mas não há dúvida que há aqui uma advertência importante por parte dos Estados Unidos, dizendo: nós não vamos permitir, não vamos apoiar que coisas assim aconteçam e vai ser necessário acabar com isso. Então vocês tomem isso muito a sério. Eu devo dizer-te que aqui a minha impressão é que se está a tomar tudo isso muito, muito a sério e que vai haver conclusões importantes em torno a este tema.
mas vai ser negociado com os Estados Unidos. Pois é, mas quão graves seriam essas sanções contra essa unidade, esse batalhão Netzai Yehudá, Henrique? É um precedente, Leila. O grave disto é que começa-se com o Netzach Yehudá e podem passar a outras unidades depois. E isso nunca aconteceu em anos muito difíceis. Na primeira intifada, na segunda intifada, quando havia muitas operações na Cisjordânia e em Gaza. Ou seja, que eu diria que para Israel deve ser uma luz amarela de advertência muito séria, e espero que tanto o chefe do Estado-Maior do Exército como quem venha depois dele tomem seriamente esta advertência norte-americana. Como é que foi visto aí o veto americano, aquela votação para a criação do Estado palestino? Acho que não se esperava que houvesse uma postura diferente nesse momento, até porque há negociações maiores das quais é importante que a gente fale também. Tu entendes que a votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em vez de aproximar um Estado palestino, afasta um Estado palestino, porque vai provocar uma oposição muito grande em Israel e não é a forma de o fazer. A forma de o fazer é continuando a pensar o que é que acontece no dia depois em Gaza, como trazemos o mundo árabe, como trazemos a autoridade palestina para controlar Gaza e como criamos um roadmap que leve no fim, se houver segurança, sem Hamas, a uma criação de um Estado palestino, que eu apoio, que eu acho ainda que é a opção menos má que existe de todas as opções que há em relação ao futuro. Mas não é através de um ultimato, não é através de um decreto do Conselho de Segurança que se cria um Estado palestino. Eu penso que o que está a fazer o governo espanhol ou o governo irlandês de tentar tomar iniciativas a favor declarando que são a favor de criar um Estado palestino, a única coisa que fazem é adiar a criação de um Estado palestino. Se queremos chegar a um Estado palestino, tem que haver negociação que leve a um Estado palestino. E acho que a administração norte-americana pensa a mesma coisa, e foi por isso que eles vetaram esta resolução, que é vista como uma complicação e não um passo à frente. Não é propriamente a criação, a votação, mas a entrada para a ONU de qualquer forma, né? E passar de observador a membro efetivamente, mas na prática seria a mesma coisa. Agora, nesse sentido, eu acho que é importante uma conversa que você teve, e a gente conversava sobre isso antes aqui da nossa conversa para o IB propriamente, com um jornalista saudita, e eu acho que sabendo que a Arábia Saudita é um ator absolutamente crucial em toda essa negociação, acho que é importante a gente ter a perspectiva de como os sauditas, primeiro, estão vendo toda essa interação entre Israel e o Irã nas últimas semanas, e depois, justamente, a situação de uma forma mais abrangente. Eu fiz certa amizade com um jornalista saudita que deve ser um dos mais influentes do país, que se chama Abdelaziz Al-Hamis. E eu conheci-o de uma maneira muito especial. Um dia eu ensino esporadicamente um semestre por ano na Universidade Reichmann e alguém veio-me falar e disse-me: olha, está aqui um jornalista saudita que faz a mesma coisa que tu fazes na Arábia Saudita, ao contrário. Eu ri-me e fui ver e vejo um tipo muito próximo ao príncipe herdeiro, ao Mohammed bin Salman, e tivemos uma conversa fascinante. Depois ainda nos vimos uma vez na Arábia Saudita e vamos voltar a ver-nos no dia 16 de maio. Eu vou estar em Riad e tenho várias reuniões lá e vamos nos ver também. Em qualquer caso, ontem falamos ao telefone. Ele queria-me felicitar pelo Pesach e ele disse-me algumas coisas interessantes, que vindo de um jornalista saudita muito influente, que eu diria que está pegado, que é uma espécie de porta-voz não formal do príncipe herdeiro e rei de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Ele disse-me as seguintes frases que eu descrevi para ti. Um dos objetivos do Irão no massacre de 7 de outubro era boicotar definitivamente a normalização histórica entre a Arábia Saudita e Israel.
Israel teve duas conquistas nos últimos dias que deveria tentar preservar. Uma, os seus sistemas de defesa, diz Abdelaziz Al-Hamis, conseguiram interceptar 99% dos ataques contra Israel. Isso é muito importante, disse-me ele. E todo o mundo árabe olha com muita atenção a isso. E também o Irã, mas ele diz o mundo árabe olha com muita atenção para isso. É um êxito muito grande para a tecnologia de Israel. Em segundo lugar, a coalizão internacional, com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a França, mas também com os países árabes. E para ele é também extremamente significativo o facto de que a filha do rei Abdallah da Jordânia participou como piloto na interseção de mísseis lançados contra Israel. E depois disse-me uma frase que me deixou um pouco sem palavras, Leila. Ele disse-me assim: o que começou no dia 7 de outubro, como é que vocês dizem? No gramado, o relvado, dizemos em Portugal, é onde está o gramado como num campo de futebol, dizem gramado. O que começou no gramado dos kibbutzim do sul de Israel, com o massacre do Hamas, vai acabar no gramado da Casa Branca, com a assinatura da paz entre Israel e a Arábia Saudita. Isso é uma frase muito forte. É uma frase com muita intensidade e muita intenção por parte de um jornalista influente na Arábia Saudita. Quer dizer, o que ele diz, não vamos deixar que o Irão consiga o seu objetivo e vamos continuar este processo e vamos tentar chegar lá. E quando eu lhe perguntei pelo Estado palestino, ele disse-me uma coisa também que é preciso ouvir com muita atenção. Eu escrevi isso em algum sítio, mas quero me lembrar exatamente do que ele me disse. Ele disse-me: nós apoiamos a fórmula dos dois Estados, ou seja, um Estado palestino ao lado de Israel. Mas por agora estamos dispostos a aceitar garantias de que no futuro os direitos nacionais de um lado e do outro sejam respeitados. Entendes o que ele diz? Ou seja, que eles estão dispostos a ir para a frente com Israel sem uma declaração clara e absoluta de que vai ser criado um Estado palestino. Pelo menos, segundo Abdelaziz Al-Hamis, que na minha opinião não diz nada sem a licença do chefe, do príncipe herdeiro. Eu penso que estamos num momento muito particular. E aqui, Leila, permite-me contar-te uma coisa que ainda não foi publicada, sobre o dia depois, sobre negociações secretas que sabemos que duram já várias semanas entre os Estados Unidos e membros da coalizão, sobretudo do mundo árabe. Entre eles a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos. O que eles debatem neste momento, nas últimas semanas, é o seguinte: vamos retirar o controlo de Gaza ao Hamas, mas também à Autoridade Palestina. Pelo menos na primeira etapa. Vamos permitir um reconhecimento internacional do Estado palestino, mas imediatamente depois, o Conselho de Segurança das Nações Unidas nomeia uma autoridade internacional transitória para governar Gaza, apoiada nem mais nem menos que pela NATO. A NATO seria a responsável da segurança e de apoiar esta autoridade internacional transitória, que incluiria países como os Estados Unidos, mas também países árabes, como os que eu citei antes. Não a UNIFIL das Nações Unidas, que é vista como totalmente parcial, não uma força internacional qualquer, a NATO. E o Abdelaziz Al-Hamis disse ontem, de repente, como se não quisesse nada, diz-me: nós achamos que Israel deve integrar-se na NATO, antes da assinatura do acordo de paz entre nós. Chamou muita atenção o que ele diz. Mas, à parte disso, voltando ao dia depois, essa autoridade transitória internacional apoiada pela NATO governaria Gaza durante 5 anos para reformar a faixa de Gaza, para reconstruir as suas instituições e, no fim de 5 anos, haveria eleições.
Se tudo corre bem, este mesmo processo seria aplicado na Cisjordânia e esta arquitetura poderia pressionar e reassinuar que desde os túneis continua tentando salvar o regime do Hamas. Ao mesmo tempo, eu quero te lembrar uma coisa que acho que passou bastante sem ser lembrada pela imprensa internacional. O líder do Hamas de fora, não o Sinwar que está dentro de Gaza, senão Ismail Haniyeh, que está no Catar, esteve esta semana com o presidente turco em Istambul. 2 horas e meia. Eles falaram sobre o dia depois e Haniyeh disse a Erdogan o seguinte, o presidente turco: temos um problema com o governo do Catar, nós não nos sentimos cómodos em Doha, o Catar está zangado connosco porque não aceitamos os seus pedidos em relação à negociação com Israel para a libertação dos reféns e dos presos palestinos, e nós sentimos-nos pressionados e gostaríamos de abandonar Doha. Seria possível vir para a Turquia? Neste momento há 2 possibilidades para eles, 3. Turquia, Argélia, que é um dos países mais anti-Israel que existe, e talvez Oman, que tem uma posição de negociador entre o Irã e o resto do mundo árabe. Então, isso foi uma das coisas que falaram. E depois, o Haniyeh soltou uma pequena bomba, dizendo o seguinte: nós estamos dispostos a aceitar um Estado palestino com as fronteiras de 67? Estamos dispostos a isso? Nós estamos dispostos a abandonar no futuro a luta armada? Nós não aceitamos abandonar o direito de retorno dos milhões de refugiados ao que é atualmente o Estado de Israel. Ou seja, uma de um lado e a outra do outro. Mas, de alguma maneira, há, digamos, uma mudança ligeira de tom do Ismail Haniyeh, do Khaled Mashal, do Moussa Abu Marzouk, da liderança do Hamas, que está no Catar ainda e que se sente incómoda e que quer deixar o Catar e que talvez termine na Turquia em algum momento. É uma posição um pouco diferente da de Yahya Sinwar, que está há 200 dias nos túneis e que é rodeado de reféns e que o seu grande objetivo é só um neste momento, e é preservar o governo do Hamas em Gaza. E essa flotilha, já que você falou da Turquia saindo de Istambul e indo para Gaza com o objetivo de furar o bloqueio, então fala um pouquinho sobre isso. Tu lembras que em 2010 houve a chamada flotilha que veio romper o bloqueio do exército de Israel em Gaza e foi atacado pelo exército num momento determinado. Isto está chefiado por uma organização turca que se chama IHH, que é utilizada pelo Partido Islamista Turco, e neste caso houve 9 mortos em 2010, houve ataques, houve confrontos, houve soldados gravemente feridos também, foram dias difíceis e eles querem repetir a mesma coisa. Eles querem enviar para Israel 3 barcos agora, que saiam de diferentes lugares da Turquia, amanhã provavelmente, 5.500 toneladas de ajuda humanitária, o que significa o equivalente a uns 12, 13 caminhões que trazem todos os dias agora ajuda humanitária. Leila, neste momento não há fome em Gaza, de certeza. Os preços da comida desceram a menos da metade. Está a ser vendido, os mercados em Gaza estão cheios de comida e há abundância, não há problema de fome. Mas eles querem enviar 5.500 toneladas. É mais simbólico do que outra coisa, porque eles vão a El Arish e de El Arish vão a Rafah, mas eles não podem ancorar em Gaza, não têm capacidade física estes barcos para ancorar em Gaza, o que quer dizer que é simbólico. E vai haver 2.000 ativistas de 7 países
a Alemanha, a Espanha, a Suécia, os Estados Unidos, a Malásia, a Turquia e a África do Sul. E o exército de Israel está-se a preparar para o caso de haver violência. Há uma unidade de elite da Marinha de Guerra que se chama Shayetet 13, Shayetet 13, que fez treinos esta semana para fazer frente a tudo isto. A minha impressão é que se trata de uma tentativa mais do presidente Erdogan de desestabilizar Israel. Não te esqueças que Erdogan é o único líder dos irmãos muçulmanos que está ainda no poder no Oriente Médio. Apesar de ter perdido muito apoio, ele ainda está no poder. Não há nenhum mais que esteja no poder em nenhum lugar da região. E ele apoia o Hamas de forma decidida e tenta desestabilizar Israel, apesar de que, negócios à parte, continua negócios com Israel por 10 bilhões de dólares ao ano. Isso não foi afetado até este momento. Bom, para a gente ir caminhando para o fim, Henrique, acho que tem um assunto importante que está tendo muito destaque nos Estados Unidos, naturalmente, que é a situação na Universidade de Colômbia, em Nova York. Então, protestos pró-Palestina, mas anti-Israel também, que é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. E aí, o rabino dizendo para os estudantes judeus ficarem em casa no feriado de Pêssar. Então, manifestações do presidente de Israel, da Casa Branca e por aí vai. Então, como é que você está vendo, como é que isso está sendo visto aí pela imprensa israelense? Eu diria que não é só uma questão da imprensa, é uma questão da sociedade, é uma questão de todo o judeu no mundo. Eu acho que talvez Pessah não seja, como no Ano Novo, o momento de reflexão, mas neste ano não temos o privilégio de não fazer uma reflexão agora que chegamos a 200 dias depois de 7 de outubro. O que acontece neste momento, em parte no mundo ocidental, é extraordinariamente preocupante. Eu acho que é uma das encruzilhadas para o povo judeu, não só para Israel, para todo o povo judeu. Estamos vendo momentos de verdade delicados. O grau de antissemitismo é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não pensei que na minha vida haveria uma coisa assim. Eu penso que eu estive na Europa, eu estive no mundo árabe, volto a ir à Europa, volto a ir ao mundo árabe, e as coisas que eu vejo nas universidades é verdadeiramente incrível. A coisa que eu vejo nos parlamentos em relação a mim, que sou um israelense que acredita na paz, progressista, amigo do Papa, que é considerado, e eu vejo como me tratam. Eu vejo que há mídia em países como a Espanha, de onde me conhecem há 30 anos, de onde ganhei 12, 13 prémios jornalísticos e de direitos humanos, e quando me entrevistam agora, apesar de que eles sabem que eu também tenho passaporte espanhol e passaporte português, definem-me como jornalista israelense. O que nós vemos neste momento são coisas que nunca vimos, que eu não vi em 30 anos. Nós somos, de alguma maneira, estamos a transformar-nos nos leprosos do mundo. Quando tu vês que há 2 bilhões de muçulmanos e 15 milhões de judeus, é muito difícil a guerra da diplomacia pública. Falava disso outro dia com o Ben Dror Yamini, que tu também conheces, que é um especialista deste tema, e ele dizia-me, Bella Hadid, a modelo palestina, tem mais seguidores no TikTok que todos os judeus do mundo juntos. E quando ela fala e diz qualquer coisa, é vista como se fosse a maior especialista, como se ela realmente, à parte de vestir lingerie, percebe também do que acontece nesta região e da complexidade do que está acontecendo aqui. Israel e o mundo judeu temos um problema, e a primeira etapa para resolver este problema é ser conscientes dele e fazer alguma coisa para... Eu não acredito na propaganda, eu acho que a propaganda pertence a outro mundo, não ao mundo ao qual nós queremos pertencer, que é o mundo democrático, mas é preciso informar, é preciso explicar como se veem as coisas desde aqui, é preciso explicar o que sentem os israelenses
em relação a esta gente que continua fechada nos túneis, o que sentem os israelenses em relação à paz depois de um evento como de 7 de outubro, o que sentem os israelenses quando líderes do Hamas continuam dizendo, ou do Hezbollah, que vai haver mais 7 de outubro, tudo isso, sem nunca perder a esperança de que a paz vai chegar um dia, é preciso preparar-se para tudo isso. E penso que o mundo judeu, queira ou não, é parte desta equação, e o que devemos fazer é o que fazemos e o que fazemos aqui mesmo, e é colaborar quanto mais melhor nesta joint venture, porque o que está em jogo é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito obrigada, Henrique, e mais uma vez um feriado alegre na medida do possível aí para você, e obrigado, paz, é o que nós desejamos, com certeza. Temos as melhores notícias e que eles voltem o mais rapidamente possível e acabe o sofrimento destas famílias. E bom Pessach a todos e nunca perder o ânimo. Um beijo grande e até sempre, Leila. Até Henrique, até pessoal. É isso, a gente se despede, desejando dias mais tranquilos, dias de paz, esperança a todos. E lembrando que, por meio desse QR Code aí na sua tela, você pode fazer sua colaboração com o Instituto Brasil-Israel. Até a próxima, gente.